A paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui deixar uma palavra para você, um direcionamento para a sua vida. Então pare um pouquinho do que você estiver fazendo e preste atenção naquilo que o Senhor quer te dizer. O Senhor tem muita coisa para te dizer. Então abra o seu coração e vamos meditar juntos em nome de Jesus. A palavra que eu quero me utilizar hoje está no livro de Lucas, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 36. Eu vou ler alguns versículos para não tirar do contexto, tá bom? A palavra diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava na cidade, à mesa na casa de fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. E quando viu isso o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiste-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E a ela disse: Os teus pecados te são perdoados. Depois o versículo 50. E disse a mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém, meus irmãos? Me utilizei aqui dessa passagem para trazer algo que o Senhor quer que eu compartilhe com vocês em nome de Jesus. E é interessante que Jesus ele foi chamado para um momento de ceia, para o momento de partir do pão na casa de um certo fariseu. Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus, um grupo de religiosos que tinham outros, né? E ele foi convidado e ele aceitou o convite, estando na mesa desse fariseu, a mulher pecadora. É interessante que a Bíblia chama a mulher de pecadora. A Bíblia não fala qual era o pecado da mulher, mas para dizer que ela era uma pecadora, significa que era um pecado que externizava, que todos sabiam que ela praticava aquilo, que era um pecado dentro dos mandamentos dos judeus. Então, essa mulher soube que Jesus estava lá, pegou o seu óleo, seu unguento, e foi até a casa do fariseu, se lançou aos pés de Jesus, chorava sobre os pés dele, lavava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, e o fariseu, observando tudo isso, só julgava a mulher e julgava Jesus por aceitar uma pecadora vir até seus pés. E aí Jesus repreende o fariseu usando uma parábola, dizendo que 2 pessoas deviam a um certo senhor, uma devia uma quantia, o outro devia muito mais, mas nenhum tinha condição de pagar. E esse homem, esse senhor, perdoou os 2. E aí Jesus questiona o fariseu: qual dos 2 se sentiu mais amado, mais perdoado? Qual dos 2 está mais grato por ter sido perdoado a dívida? E o fariseu respondeu certo, né? Aquele que tinha uma dívida maior. Então Jesus falou: respondeste bem. Aquele que muito é perdoado, muito ama. E por que eu quero usar essa passagem, irmãos? Porque Jesus ele é tão maravilhoso, irmãos, que o religioso ele pode até chamar, até convidar Jesus, pode até parecer que ele anda com Jesus, só que quando ele vê uma pessoa que está dentro de ações ou atos que sejam pecados, que sejam falhas, que sejam coisas erradas que essa pessoa está cometendo, a primeira ação do religioso será sempre julgar, sempre condenar.
Vocês verem, o religioso julgou e até mesmo Jesus, imagine a pecadora, já condenou a pecadora e julgou Jesus por aceitar a pecadora. Só que Jesus, ele tem um trato todo especial com aqueles que são falhos, que são pecadores e que reconhecem que são falhos e pecadores e que reconhecem que necessitam de um Salvador. Percebam que quando ela chegou até Jesus, Jesus deu toda a sua atenção para ela. Ela chegou pelas costas de Jesus, toda timidamente, foi direto aos seus pés. Porém, Jesus se voltou para ela, Jesus se virou para ela para falar com ela. Ou seja, Jesus jamais vai dar as costas para aquele que chega humildemente diante dele, sabendo que necessita dele. Sendo que Jesus veio para a terra exatamente para resgatar o pecador, para resgatar aquele que estava longe de Deus e trazer para perto de Deus. Então, eu quero dizer com essa passagem, irmãos, que não existe impossível para Deus. Não existe condição difícil que Deus não possa mudar. Não interessa o que você faz, o que você fez, o que você vive, a situação que você se encontra, que talvez aos seus olhos é impossível, é difícil, não tem como mudar, não tem mais como você sair disso. Jesus te tira dessa condição, desde que você creia e você queira que Ele faça isso. Você está olhando aqui, você está ouvindo um ex-drogado, um ex-viciado, uma pessoa que teve por 2 vezes quase que uma parada cardíaca devido a tanto uso de cocaína, uma overdose. A segunda vez praticamente eu iria morrer. E Deus já me mostrou alguns anos depois que eu iria morrer, nessa segunda vez que eu tive esse início, esse princípio de overdose devido a muito usar cocaína. E eu me recordo e eu testemunho isso e vou testemunhar enquanto eu viver, enquanto eu estiver nessa terra, que eu dobrei meus joelhos e falei: Senhor, se o Senhor realmente existe, uma oração até muito tímida e sem entendimento nenhum, mas sincera, com um coração sincero. Eu falei: Senhor, se o Senhor existe mesmo, poupa a minha vida, e eu nunca mais usarei cocaína na minha vida. Só que eu também era preso à maconha, à prostituição, a bebidas, a muitos outros vícios. Mas Jesus poupou a minha vida naquele momento. Eu fiquei uns 2 ou 3 dias ruim, mal, mas Jesus poupou a minha vida e eu nunca mais esqueci disso e nunca mais usei cocaína. Então Jesus me livrou. E desde então, daquele momento em diante, eu comecei a buscar o Senhor, porque eu não aceitava, eu não queria aquela condição para mim. Irmãos, eu vivi uma condição escravizado. Eu era escravo do vício da maconha, eu era escravo do vício do cigarro, eu era escravo do vício da bebida, da pornografia. Eu era totalmente escravizado e eu achava que aquilo era tudo que eu merecia. Uma vida vazia, uma vida onde eu me deitava para dormir por muitas noites. Eu molhava meu travesseiro de tantas lágrimas porque faltava algo em mim e eu não sabia o que era. Então eu tentava preencher esse vazio com drogas, com bebidas, com baladas, com noitadas e com festas, mas isso só piorava. O vazio, o buraco, a dor, a ferida na alma existencial só aumentava. Até que eu tive um encontro com o Senhor, até que Jesus me encontrou, Jesus mostrou para mim o quanto Ele me amava. Quando Ele derramou sobre mim o seu amor, e eu fiquei constrangido, porque a palavra do Senhor fala que o amor de Cristo nos constrange, e quando eu fiquei constrangido com aquele amor, eu entendi naquele momento que nada do que eu fizesse, nada do que eu já tinha feito e que eu poderia fazer, iria me preencher como aquele amor, como aquele encontro que eu tive com Ele. Então, no primeiro momento, me lancei aos seus pés, pedi perdão, entreguei meu coração, entreguei tudo que eu tinha, como aquela mulher pecadora. Ela levou o seu vaso de unguento, ela levou o seu unguento, tudo que ela tinha. Talvez, bem provável que era tudo que ela tinha de valor, porque era caro aquele perfume que ela levou para ungir os pés de Jesus. E ela levou tudo que ela tinha de valor e apresentou ao Senhor. Eu fiz a mesma coisa. Tudo que eu podia fazer era me apresentar. Eu me lancei aos pés do Senhor, me rendi, pedi perdão por toda a minha vida e eu necessitava daquela presença diariamente comigo. E aí eu comecei a buscar, comecei a orar, comecei a pedir e Ele começou a se revelar e Ele foi tirando da minha vida tudo aquilo que não era necessário. E o mais importante, Ele mostrou para mim que aquilo que eu achava que era o que eu merecia, que era aquela vida que eu merecia mesmo, uma vida de sofrimento, uma vida de vazio, uma vida de dor, Ele mostrou para mim que Ele tinha uma outra vida preparada para mim, uma nova vida preparada para mim, uma vida onde eu desfrutaria e gozaria da paz, do amor,
da alegria, passaria lutas, mas Ele estaria comigo em todas elas, onde eu deitaria e teria noites de sono maravilhosas, e desde então tenho tido. Então é isso que eu quero transmitir para você. Você está ouvindo um depoimento e um testemunho genuíno e verdadeiro de alguém que passou muitas coisas que você não tem nem noção, que enfrentou, que viu, que vivenciou e que fez coisas indizíveis. Mas quando Jesus veio até mim e tocou em mim, tudo isso não fez mais sentido. E Ele mostrou para mim que Ele tinha algo muito melhor. Ele tinha algo muito mais maravilhoso preparado para mim. E é isso que Ele tem para você. Muitas vezes você está tentando preencher a sua vida com drogas, com bebidas, com prostituição, com um monte de coisas para preencher o vazio que está no seu coração. Mas ele não vai ser preenchido. Ele só pode ser preenchido com Jesus Cristo. Ele só pode ser preenchido com o amor de Deus. E eu costumo dizer que existiram duas fases na minha vida, e existem duas fases, eu acredito que na vida de toda pessoa que tenta se preencher com outras coisas, principalmente com drogas e com prostituição, o que é o mais comum no mundo. Dou duas etapas. Uma delas é quando a pessoa acha que ela tá gostando, que isso é maravilhoso, que é isso que ela quer para a vida dela, que ninguém manda nela, que ela não precisa de ninguém, que ela escolheu esse caminho e que é isso aí mesmo e tá tudo ótimo, que ela gosta de viver nessa vida. Essa pessoa é a mais enganada. Eu fui muito tempo assim, o mais enganado porque eu achava que eu queria estar ali, mas eu estava preso espiritualmente, eu estava sendo escravizado por vícios e por coisas deste mundo, e eu não conseguia enxergar que Jesus tinha algo muito melhor para mim. Até quando eu entrei na segunda etapa, que aí eu quis sair daquela vida e eu não conseguia mais, porque eu já estava viciado. Viciado na maconha, viciado na pornografia, viciado na bebida, viciado no cigarro, viciado nas noitadas, onde eu não tinha recursos para nada, meu dinheiro era tudo só para isso, só para jogar fora, só para esbanjar. A minha energia, a minha saúde, apesar de eu ser um jovem, estava se esvaindo, porque eu estava gastando tudo nessas coisas perdidas do mundo, coisas que não têm valor, que não agregam em nada e que tiram a sua saúde, a sua vida e a sua energia. Então, a primeira etapa é quando eu achava que eu estava no controle de tudo, mas eu estava sendo enganado. A segunda etapa é quando eu percebi que eu não tinha o controle, que eu não conseguia mais sair daquilo. E é nesse momento que Jesus intervém, porque só Ele pode libertar. Só Ele pode arrancar essas coisas do nosso ser, da nossa carne, do nosso coração, dos nossos pensamentos. Muitas vezes você acha aí, mas é só um baseadinho, mas é só uma carreirinha, é só uma pedrinha, mas é só algumas noites que eu vou pra balada, é só alguns momentos que eu vivo numa prostituição, numa prevaricação, numa fornicação, não é nada demais, é algo casual, tá tudo sob controle. Não está no seu controle. Não está. Quando você se der conta que não está no seu controle e que tudo isso que você está fazendo não preenche a sua vida, Jesus vai estar com os braços abertos te esperando. Mas não precisa esperar chegar num fundo do poço, chegar num momento onde você está totalmente acabado. Eu, graças a Deus, eu não cheguei numa situação tão longe porque a graça de Deus me alcançou, a misericórdia do Senhor me alcançou, mas eu passei, como eu falei, por quase 2 vezes overdose. Eu passei situações muito complicadas que hoje eu vejo eu não precisaria ter passado. Eu gostaria de ouvir alguém dando um testemunho genuíno e verdadeiro como você está ouvindo eu falar. Eu teria ouvido. Eu teria dado os meus ouvidos. Jesus, ele veio e se entregou para que você não viva isso. Ele tem tudo preparado para você. Ele tem uma vida nova preparada para você. Basta você aceitar, basta você querer, basta você entender que essa vida que você vive não está te levando a lugar nenhum. Você acha que tem o controle, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Você está se enganando e sendo enganado. Você está debaixo de uma prisão e não sabe. Tente ser livre, você não conseguirá. A verdadeira liberdade só está em Cristo. A palavra do Senhor fala no livro de João, no capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu conheci essa verdade, eu achava que era livre porque eu fazia o que queria, até entender que não, eu era escravo daquelas condições. A verdadeira liberdade eu conheci em Cristo, que é onde eu tenho paz, que é onde, por mais que eu esteja passando lutas, até mesmo dificuldades, eu estou em paz em meio à guerra. Eu tenho o amor do Pai, eu tenho um amor que não tem como explicar, um amor que transcende todo o entendimento, um amor, uma paz inexplicável, porque é Ele que está em mim, e Ele quer estar em você, Ele quer que você conheça esse amor e essa graça, e essa paz, e essa misericórdia, Ele quer que você conheça o perdão.
Ele quer que você conheça o perdão. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que você vai para a noite, vai para cá, vai para lá, você bebe, você faz as coisas, mas no fim da noite, independente se você está sozinho ou acompanhado, o vazio está aí. A dor tá aí e você tenta se preencher cada vez mais com mais coisas. Agora eu vou pra academia, agora eu vou me dedicar aos estudos, agora eu vou trabalhar mais, agora eu vou ganhar mais dinheiro, mas o vazio continua aí. A depressão ali tentando te pegar, batendo na sua porta continua aí. Mas eu tô aqui te falando em nome de Jesus. Isso tudo pode ser mudado hoje, agora, nesse momento na sua vida. Desde que você chame Jesus para sua vida, você deixe ele entrar. Muitas vezes você passou, como eu passei, por problemas familiares, não teve talvez o amor do pai, talvez o amor de uma mãe, você talvez não se sente amado por pessoas nenhuma, e aí você se afunda em remédios, você se afunda em drogas, você tenta preencher tudo isso aí com outras coisas. Irmãos, quando minha mãe faleceu, foi um ano, eu nunca mais vou me esquecer, eu tinha 19 anos, minha mãe faleceu, esse ano do 19 pro 20, foi o ano que eu mais me afundei, foi exatamente nesse momento que eu passei por isso. Eu passei por esse segundo princípio da overdose, onde o Senhor e a sua graça me alcançaram, e louvado seja o Senhor por isso. Eu amo Ele, olha o que a palavra fala. Quem foi muito perdoado, muito ama. Eu fui muito perdoado, eu tinha muita coisa, muito pecado, muita falha na minha vida, mas eu me arrependi de todos, e Ele me lavou no seu sangue e me perdoou, e eu o amo por isso. E Ele quer que você o ame também, Ele quer te perdoar, Ele quer que te dá a graça dEle. Então aceite, chame Jesus para a sua vida. Pare de gastar seu tempo sofrendo com o seu vazio aí dentro, com essa dor que não passa. Não vai passar. Tenta preencher essa dor e esse buraco aí com tudo que você quiser, com drogas, bebida, namoros. É um namoro atrás do outro, é muita coisa e nada preenche, porque não é pessoas. Não é drogas, não é coisas, não é finanças, não é carrões, não é casonas, não é mansão que vai preencher isso em você. É Jesus Cristo e o amor dele. E ele está preparado com os braços abertos para você. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Espero que de alguma maneira você esteja com o seu coração receptivo e entenda que o que eu estou te falando é uma pessoa que passou pelo vale da sombra e da morte, como diz Davi lá em Salmos. Passei pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor me tirou das trevas, o Senhor me tirou do poço, do fundo do poço, me mostrou uma luz, me mostrou o seu amor e eu conheci a sua graça. E ela é linda, e ela é maravilhosa, e ela quer ser, e Deus quer apresentar essa graça para você também. Em nome de Jesus, chame Jesus para sua vida, chame, convide, diga: Jesus, eu quero ser livre dessa dor na minha alma, dessa dor no meu coração, eu quero ser livre de todos esses vícios, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue te libertar. Em nome de Jesus. Um forte abraço a todos aí, em nome de Jesus.